A noite em que o troféu pesou mais do que a aliança, o holofote era do tamanho de uma lua pequena e ele estava bem no centro dele. Lauriana Vasconcelos Monteiro ficou de pé na entrada da coxia lateral do Teatro Cultura, a mão espalmada sobre o ventre de 6 meses, e assistiu ao marido receber o troféu de executivo do ano pelas mãos de um homem que ela nunca tinha visto antes. Ao redor dela, a equipe de produção do evento circulava com fones de ouvido e pranchetas, ninguém prestando atenção na mulher grávida encostada na parede de concreto pintada de preto. O ar-condicionado estava alto demais e ela havia esquecido o casaco no carro. Mesmo assim, não saiu. Caio Monteiro transformou a Monteiro Capital em 3 anos, disse o apresentador ao microfone, com aquela voz de locutor esportivo que fazia qualquer coisa soar como uma conquista épica, de uma gestora regional a um dos 10 maiores fundos independentes do país. Isso não se faz sozinho. Não se faz, pensou Lauriana, e ela sabia disso melhor do que qualquer pessoa naquela sala. No palco, Caio sorria. Era o sorriso que ela conhecia desde antes de se casarem, o sorriso que ele reservava para salas com muita gente e câmeras posicionadas no ângulo certo. Ele estava de terno azul marinho, a gravata que ela tinha ajudado a escolher 2 semanas atrás, e o cabelo um pouco mais curto do que ele usava normalmente. Alguém tinha sugerido o corte. Lauriana não tinha sido essa pessoa. Eu gostaria de agradecer, começou Caio, o troféu segurado com as 2 mãos como se fosse algo frágil. Ele pausou do jeito que as pessoas pausam quando sabem que o silêncio vai fazer a próxima frase parecer maior. Agradecer a todos os parceiros que acreditaram que era possível. Especialmente a quem esteve do meu lado nos momentos em que eu quase desisti. Lauriana prendeu a respiração. Fernanda Luz, disse Caio, e girou o rosto na direção da plateia, direto para a mesa da frente onde Fernanda estava sentada com um vestido verde que não era discreto de forma alguma. Você foi a parceira que eu precisava. Obrigado por não me deixar desistir. A plateia aplaudiu. Fernanda sorriu com a boca inteira, a mão espalmada no peito como se estivesse recebendo a gratidão fisicamente. Era uma performance, e era boa. Lauriana reconhecia uma boa performance quando via. O celular dela vibrou. Ela olhou para a tela sem urgência, esperando ser a babá da vizinha que às vezes mandava mensagem no horário errado, ou talvez a doutora Renata confirmando o exame de amanhã. Era um número que ela não conhecia, sem nome salvo, e a mensagem não tinha texto, só uma imagem. Lauriana abriu. Era a foto de um contrato, tirada de perto, as páginas abertas sobre uma mesa de escritório. A câmera estava levemente tremida, como se quem fotografou tivesse feito isso rápido, com pressa ou medo de ser visto. Ela aumentou o zoom com 2 dedos, a tela do celular iluminando o espaço escuro da coxia. A assinatura de Caio estava no rodapé da página. Isso ela reconheceu imediatamente, mesmo em foto, mesmo com a resolução média do celular. Mas o que fez o coração dela desacelerar por um segundo não foi a assinatura. Foi o logo no topo do documento. Um V estilizado, com 2 linhas finas cruzadas na base, dentro de um círculo. Discreto. Antigo. O tipo de logo que não aparece em propaganda, que não precisa de campanha, porque as pessoas que precisam saber já sabem. O logo do Grupo Vasconcelos. Lauriana desligou a tela do celular devagar, como se o gesto brusco pudesse fazer algum barulho que chamasse atenção. No palco, Caio ainda estava agradecendo. Ela não estava mais ouvindo as palavras, estava ouvindo o ritmo da própria respiração, medindo se estava igual ou se tinha mudado. Alguém sabia quem ela era. Não o nome que ela usava no dia a dia, não Lauriana Monteiro, esposa do CEO premiado. Alguém sabia o outro nome. O nome que ela tinha prometido guardar até que chegasse a hora certa, conforme o que a avó pediu antes de morrer. No palco, Caio desceu os degraus laterais, o troféu na mão, e foi direto para a mesa da frente, para Fernanda. Ele se inclinou, disse alguma coisa que fez Fernanda rir, e ela tocou o braço dele por 1 segundo, 2 segundos, 3. A mão de Fernanda no terno azul marinho que Lauriana tinha ajudado a escolher. Lauriana guardou o celular na bolsa. Ela poderia ir embora agora. O motorista estava esperando do lado de fora. Ela tinha o número dele salvo. Seria uma questão de 2 minutos. Ninguém notaria. Caio provavelmente não notaria. E se notasse, encontraria uma explicação que satisfizesse os dois. A gravidez, o cansaço, a doutora Renata que recomendava não ficar de pé por muito tempo. Mas ela não foi embora. Ficou na coxia, com a mão no ventre e os olhos na sala, e observou.
Observou Fernanda levantar para cumprimentar alguém da mesa ao lado e Caio acompanhar o movimento como se estivesse preso ao raio de ação dela. Observou o fotógrafo do evento circular entre as mesas e parar diante deles, e Fernanda inclinar levemente o corpo na direção de Caio para a foto. Observou um homem de terno cinza parar ao lado da mesa, apertar a mão de Caio, virar para dizer algo a Fernanda com um sorriso que não era de circunstância. O homem de terno cinza era Rodrigo Fonseca, diretor de operações da Fonseca Investimentos. Lauriana o conhecia, não pessoalmente, mas o nome estava nos relatórios que passavam pela mesa da diretoria do Grupo Vasconcelos. A Fonseca Investimentos era uma das empresas que o grupo havia avaliado como parceira potencial no ano anterior e descartado. Rodrigo Fonseca estava sorrindo para Fernanda Luz como se fossem velhos conhecidos. Lauriana tirou o celular da bolsa de novo. Não para olhar a foto do contrato, para salvar o número desconhecido com uma nota. Número recebido no evento, 14 de novembro, foto contrato VG. Ela não sabia ainda quem tinha mandado, mas alguém tinha mandado com uma intenção, ou para assustá-la, ou para alertá-la, e as duas possibilidades eram igualmente importantes de entender antes de agir. Caio não olhou para a coxia uma vez sequer. Isso ela notou, não com mágoa, ou não só com mágoa, mas com a precisão de quem está catalogando fatos. Ele sabia que ela estava ali, porque ela tinha dito que viria, e a equipe do evento a tinha deixado entrar pela entrada lateral porque a indicação estava no sistema. Ele sabia, e não olhou. Às 22h40, quando o evento começou a se dissolver em conversas informais e garçons recolhendo copos, Lauriana saiu pela mesma porta lateral pela qual tinha entrado. O ar do lado de fora estava quente, o tipo de calor úmido de São Paulo em novembro que gruda na pele. Ela ficou parada na calçada por um momento, a mão no ventre, sentindo a criança mexer com a pressão leve que ela já sabia reconhecer como um sinal de que estava acordada. Tudo bem, disse ela em voz baixa, não para ninguém específico. Eu só preciso entender o que está acontecendo. O celular vibrou de novo. O mesmo número desconhecido. Dessa vez, só texto. Você sabe quem você é. Ele não sabe. Por enquanto, isso ainda é uma vantagem. Lauriana leu a mensagem 2 vezes. Guardou o celular. Mandou mensagem para o motorista. Enquanto esperava o carro, ela pensou na avó. Dona Silvia Vasconcelos tinha morrido 18 meses atrás, aos 78 anos, num hospital particular em Brasília, com Lauriana do lado e nenhum outro membro da família que importasse na sala. Ela tinha deixado um testamento longo, com muitas cláusulas, e uma carta pessoal que Lauriana tinha lido uma vez e guardado num envelope fechado numa caixa no fundo do armário. A carta dizia, entre outras coisas, não mostre suas cartas antes de entender o jogo. Isso vale para o amor também. O carro chegou. Lauriana entrou, fechou a porta e ficou olhando pela janela enquanto o motorista saía do estacionamento. Na entrada principal do teatro, ela viu Caio sair rindo, o troféu embaixo do braço, Fernanda ao lado. Ela não abaixou o vidro, não fez gesto nenhum. Só ficou olhando até o carro dobrar a esquina e ele desaparecer. Havia uma coisa que Fernanda Luz e Caio Monteiro ainda não tinham entendido sobre Lauriana Vasconcelos. Ela nunca tinha precisado do nome para ser quem era, mas quando chegasse a hora de usá-lo, ela ia saber exatamente como. Aquela noite não era a hora, mas a hora estava chegando. 3 dias depois do evento, o escritório de Fernanda Luz ficava no 14º andar de um prédio comercial na Faria Lima, e ela tinha escolhido o horário do almoço para marcar o encontro. Não um restaurante, não um lugar público. O escritório dela com a porta fechada e a recepcionista instruída a não interromper. Isso por si só era uma informação. Lauriana chegou pontual. Entrou sem apressar o passo, sentou na cadeira do lado de visita sem esperar ser convidada e colocou a bolsa no colo com a naturalidade de quem está numa reunião de rotina. Fernanda estava atrás da mesa, de blazer cinza, o cabelo preso de um jeito que levava tempo para parecer despretensioso. Na mesa entre elas havia uma garrafa de água e 2 copos, e Lauriana notou que Fernanda tinha colocado os copos antes dela chegar. Uma preparação, uma coreografia. Você veio sozinha, disse Fernanda. Não era uma pergunta. Você pediu discrição, respondeu Lauriana. Eu respeitei. Fernanda abriu uma pasta fina sobre a mesa, virou na direção de Lauriana e empurrou levemente para frente. Dentro havia uma folha impressa,
A mesma foto que Lauriana tinha recebido no celular 3 dias atrás, agora em papel A4, nítida, com o logo do Grupo Vasconcelos bem visível no topo. Eu sei que você é Lauriana Vasconcelos, disse Fernanda, a única neta de Silvia Vasconcelos, a herdeira legítima do grupo. Sei que você usa o sobrenome do marido há 2 anos e que nenhum dos parceiros da Monteiro Capital, incluindo o próprio Caio, tem conhecimento disso. Lauriana não disse nada. Olhou para a foto na pasta, depois para Fernanda e esperou. Fernanda inclinou levemente o corpo para frente, os cotovelos sobre a mesa. Não estou aqui para te ameaçar. Estou aqui para fazer uma proposta. Continue, disse Lauriana. O Grupo Vasconcelos tem um processo de seleção aberto para consultoria financeira estratégica. Contrato de 3 anos, renovável, cobrindo as subsidiárias do Paraná e de São Paulo. Fernanda fez uma pausa calculada. Minha empresa está qualificada, mais do que qualificada. Mas o conselho diretivo tem bloqueado a entrada de novas consultorias externas nos últimos 8 meses. Alguém dentro do conselho não quer competição. E você acha que eu posso mudar isso? Eu sei que você pode. Fernanda encostou na cadeira. Você é a herdeira. Quando quiser, você assume a presidência do conselho. Uma palavra sua desfaz o bloqueio. Lauriana olhou para a garrafa de água. Pensou em servir um copo só para ter um segundo a mais de silêncio, mas decidiu contra. Silêncios curtos eram melhores do que gestos de conforto. E se eu não fizer isso? Fernanda não precisou pensar. Então eu vou ao conselho diretivo do Grupo Vasconcelos com essas informações. E ao mesmo tempo, vou a Caio com uma história um pouco diferente, a de que a esposa dele tem uma identidade que ele desconhece e que isso pode ser lido como fraude contratual, dependendo de como o advogado enquadrar. Ela sorriu, e era um sorriso sem calor, o tipo de sorriso que é só mecânica facial. Não estou inventando nada, só organizando o que já existe. Você tem 2 semanas, disse Fernanda, para me dar uma resposta formal sobre o contrato. Lauriana ficou quieta por mais um momento. Não porque estava pensando em aceitar. Estava pensando em Fernanda, em como ela tinha chegado até essa informação, enquanto ela sabia de verdade e quanto estava blefando. Uma pessoa que sabe tudo não precisa de 2 semanas. Uma pessoa que precisa de 2 semanas ainda tem lacunas. Eu ouvi, disse Lauriana. Pegou a bolsa, levantou. Você vai receber minha resposta. Ela saiu do escritório de Fernanda Luz, sem pressa, desceu os 14 andares no elevador, olhando para o próprio reflexo no espelho metálico da porta, e só quando chegou na calçada, no calor da Faria Lima no meio do dia, ela permitiu que a mão fosse para o ventre. A criança não estava mexendo. Estava quieta, como se também estivesse pensando. Ela cometeu um erro, disse Lauriana baixinho. Para ninguém. Ela me deu prazo, mas o prazo era o problema menor. O problema real ela só percebeu no carro, a caminho de casa, quando começou a separar as informações em camadas. Fernanda sabia do nome Vasconcelos, sabia do herdeira, sabia do casamento, sabia do conselho. Isso era muita coisa. Mas havia uma coisa que Fernanda não tinha mencionado nenhuma vez: a cláusula do testamento. A cláusula que dizia que Lauriana só poderia assumir a presidência do conselho após cumprir um período de 2 anos de convivência matrimonial em que o cônjuge desconhecesse a identidade Vasconcelos e que o casamento fosse baseado em laços genuínos e não em interesse patrimonial. Uma cláusula que a avó tinha inserido não para punir, mas para proteger, para garantir que quem ficasse ao lado de Lauriana ficasse porque queria Lauriana, não o sobrenome. O prazo do testamento terminava em 6 semanas. Fernanda não sabia disso. Ou sabia e estava apostando que Lauriana agiria por medo antes do prazo. De qualquer forma, havia uma janela, pequena, mas existia. Lauriana tinha 6 semanas e precisava usá-las com cuidado. O problema era Caio, não no sentido que ela queria que o problema fosse, não o problema de um homem que ela ainda amava e que estava se afastando para um lugar de onde ela não sabia se ele voltaria. Esse também era um problema, mas estava num compartimento diferente, fechado por enquanto, porque emoção e estratégia misturados faziam as duas piorarem. O problema de Caio era prático. Se Fernanda estava usando ele como peça, Caio estava sendo movimentado sem saber. E alguém que é movimentado sem saber, eventualmente, faz um movimento que estraga o tabuleiro todo. Ela chegou em casa, foi para o quarto, abriu o armário no fundo e tirou a caixa. Puxou o envelope. Não abriu, porque já sabia o que estava escrito.
Só segurou por um momento, sentindo o peso do papel dentro. Eu sei, vovó, disse ela. Estou tentando fazer do jeito certo. Recolocou o envelope. Fechou a caixa. Foi para a cozinha buscar água. Foi então que ouviu a porta do apartamento. Caio entrou sem fazer barulho, o que ele fazia quando estava preocupado com alguma coisa que não queria falar ainda. Ela conhecia o ritmo dos passos dele, o jeito que ele jogava as chaves na fruteira, a pausa de 2 segundos antes de entrar na sala. Hoje a pausa foi mais longa. Você saiu? Ele perguntou, da sala, sem aparecer ainda. Tive uma reunião, disse ela, suficientemente verdadeiro. Ele entrou na cozinha. Estava de camisa com as mangas dobradas, a gravata afrouxada, o cabelo do jeito que ficava quando ele passava as mãos nele várias vezes num dia. Ela olhou para ele e pensou, ele está preocupado com alguma coisa, e não é comigo. Com quem? Ele perguntou. Uma conhecida da faculdade. Era a resposta que ela tinha preparado no carro, não porque planejava mentir, mas porque sabia que a verdade precisava chegar no momento certo e com as informações certas. E hoje não era esse momento. Ela trabalha com consultoria. A gente almoçou e conversou. Caio olhou para ela por um segundo mais longo do que o necessário. Depois abriu a geladeira, tirou uma garrafa de suco e fechou. Não para o mesmo lugar que ela esperava. Você foi de Uber? Ele perguntou. De motorista particular. Qual motorista? Ela parou. Havia algo diferente na pergunta, não no tom, que estava neutro, mas na especificidade. Caio não perguntava de qual motorista ela usava. Ele sabia que ela tinha um serviço mensal, porque ele mesmo tinha contratado no início da gravidez. Perguntar qual motorista era perguntar com outro propósito. O Eduardo, o de sempre. Por quê? Caio bebeu o suco. Não respondeu à pergunta. Você está com fome? Tem alguma coisa que você queira pedir? Era uma mudança de assunto que não era uma mudança de assunto. Ela conhecia esse padrão. Ele estava checando alguma coisa e não tinha conseguido confirmar ainda. Alguém tinha dito algo a ele sobre ela. Suficiente para levantar uma dúvida, mas não suficiente para acusar. Fernanda estava trabalhando em 2 frentes ao mesmo tempo. Lauriana tinha subestimado a velocidade. Pode pedir sushi, disse Lauriana. O que você quiser. Ela saiu da cozinha devagar, com a calma que era necessária quando a outra pessoa estava procurando reação. Foi para o quarto, fechou a porta com gentileza, sentou na beira da cama e ficou olhando para as mãos por um momento. Havia uma coisa que precisava fazer antes que Caio chegasse a uma conclusão errada com informações erradas. Precisava de evidências. Não do que Fernanda estava fazendo, isso ela já sabia. Precisava de evidências do que Fernanda tinha dito a Caio e de quando. Ela tirou o celular. Mandou mensagem para o número desconhecido que tinha salvado como número recebido no evento. Só 3 palavras. Você acompanhou desde quando? A resposta demorou 4 minutos. Desde antes do casamento, Lauriana releu a mensagem. Guardou o celular. Deitou de lado na cama, a mão no ventre, e ficou ouvindo o barulho da TV que Caio tinha ligado na sala. Ela tinha 6 semanas, e alguém do lado de fora sabia mais do que deveria. Isso tornava tudo mais urgente e ao mesmo tempo mais delicado, porque pressa errada nessa situação não acelerava o fim, só acelerava a queda. Do lado de fora, a voz do locutor do noticiário entrou pela fresta da porta fechada. Lauriana fechou os olhos. Dentro, a criança mexeu uma vez, leve, como uma pergunta sem palavras. Às vezes as perguntas eram as respostas que precisavam esperar mais um pouco. Naquela noite, enquanto jantavam no silêncio educado que havia substituído as conversas deles nos últimos meses, Caio pegou o celular no meio da refeição, leu alguma coisa e colocou de volta sem comentar. Lauriana observou sem perguntar. Quando ele foi dormir, ela ficou na sala mais 40 minutos, folheando um livro que não estava lendo, reorganizando o que sabia. O nome Fernanda, o nome Vasconcelos, o contrato fotografado, o número anônimo, a pergunta de Caio sobre o motorista. E numa folha de papel que ela depois picaria em pedaços pequenos, ela escreveu uma lista com 2 colunas. Na da esquerda, o que Fernanda sabe. Na da direita, o que Fernanda não sabe. A coluna da direita era mais longa. Era com ela que Lauriana ia trabalhar. A discussão começou às 10 da manhã de uma quarta-feira, no corredor entre a sala e a cozinha, com a luz do sol de São Paulo cortando o apartamento num ângulo que tornava tudo mais nítido do que devia ser. Caio tinha chegado em casa mais cedo do que o habitual, sem avisar.
Lauriana estava na sala com o notebook aberto e uma pilha de documentos ao lado, e quando ele entrou pelo corredor, ela levantou os olhos e esperou o que ia vir. Porque havia 2 dias que ela sentia vir. Com quem você foi se encontrar na Faria Lima? Ele perguntou. Não como uma pergunta, como uma conclusão que precisava de confirmação. Ela fechou o notebook. Eu te disse. Uma conhecida da faculdade. A Fernanda me mostrou uma foto do carro do Eduardo parado na frente do prédio da Luz Consultoria. Ele cruzou os braços, encostou no batente da porta. Essa é a empresa da sua conhecida da faculdade? Lauriana sentiu o peso específico daquele momento. Não o peso de ser pega, porque ela não tinha mentido, tinha omitido. O peso de ver como Fernanda estava operando, rápida, precisa, antecipando os movimentos. Havia alimentado Caio com uma informação verdadeira para testar qual seria a reação de Lauriana. Eu fui à Luz Consultoria, disse Lauriana. Fernanda Luz me convidou para uma reunião. O silêncio que seguiu durou o tempo que leva para uma pessoa reorganizar o que acredita sobre a situação. Caio descruzou os braços. Passou a mão no cabelo. Quando voltou a olhar para ela, havia alguma coisa no rosto dele que era diferente de raiva. Era pior do que raiva. Por que Fernanda te chamaria para uma reunião? Ele perguntou. E a voz estava baixa, controlada, o tipo de controle que custa esforço. Ela queria discutir uma proposta de negócios que ela acredita que eu posso influenciar. Que tipo de proposta? Consultoria para uma empresa que eu tenho ligação. Caio ficou quieto por mais um tempo. Lá fora, um carro buzinou na rua, 2 andares abaixo. Dentro do apartamento, o ar-condicionado emitia um ruído constante, baixo, que Lauriana normalmente não ouvia, mas que agora parecia muito presente. Qual empresa? Ele perguntou. Era a pergunta que ela não podia responder ainda. Não porque não confiava nele, não exatamente, mas porque confiar no momento errado era diferente de confiar. E ela precisava que o momento fosse o certo, com as informações certas, quando ela tivesse o controle de como a revelação aconteceria, e não quando Fernanda tivesse o controle. Não posso te dizer agora, disse ela. A expressão de Caio mudou. Não foi uma mudança grande, foi pequena, quase imperceptível, mas ela o conhecia bem o suficiente para ler. Era a expressão que ele fazia quando a realidade não correspondia ao que ele achava que sabia, e quando a diferença era perturbadora demais para ser ignorada. Não pode, ele repetiu. Não ainda. Ele deu 2 passos para dentro da sala. Não agressivo, não ameaçador, mas com uma energia de cobrança que tomou espaço. Lauriana, Fernanda me disse ontem que você esteve em contato com representantes de um grupo concorrente da Monteiro Capital, que você pode estar repassando informações. Isso é mentira. Ela tem documentação. Ela tem o que ela fabricou. A voz de Lauriana saiu mais firme do que ela havia planejado, e ela viu que a firmeza o surpreendeu. Caio, Fernanda Luz está usando você. Não sei se você consegue ver isso agora, mas está. Você está mudando de assunto. Estou respondendo o assunto. Ela se levantou, devagar, a mão apoiada no braço da poltrona, porque o equilíbrio nos últimos meses às vezes pedia esse apoio. Ela me chamou porque quer alguma coisa de mim, e quando eu não dei, foi falar com você. Isso não é coincidência, é estratégia. Estratégia de quê? Ainda estou descobrindo. Caio respirou fundo. Ficou olhando para ela por um momento que era mais longo do que confortável. Você sabe que isso soa exatamente como o que uma pessoa diz quando não tem mais explicação. Eu sei. E você sabe que você está ouvindo ela antes de ouvir eu. E eu sou sua esposa. Ela pausou. Eu sou a mãe do seu filho. Alguma coisa passou pelo rosto dele, rápida, algo que ela não soube nomear naquela hora. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não é tão simples assim, ele disse. E o jeito que ele disse fez Lauriana ficar muito quieta por dentro. Não quieta de resignação. Quieta da forma que fica quando você ouve algo que vai mudar o que acontece a seguir, e você precisa ter certeza de que ouviu direito. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz igual, completamente igual. Caio olhou para o lado. A janela, o sofá, o chão, qualquer coisa que não fosse ela. Só estou dizendo que há coisas que eu não entendo sobre os últimos 2 anos, sobre de onde veio o aporte inicial que salvou o fundo. Sobre quem realmente viabilizou o contrato da Petrobras no ano passado. Fernanda disse que fez uma pesquisa que, a voz de Lauriana saiu baixa, mas com uma camada de coisa embaixo que fez ele parar. Pense no que você está prestes a dizer. Pense mesmo.
Ele olhou para ela, porque se você está duvidando de mim por causa do que Fernanda te disse, tudo bem, você pode duvidar, é seu direito. A mão dela foi para o ventre, não como gesto calculado, mas porque foi. Mas se você vai questionar a paternidade do seu filho baseado em informações de uma mulher que está claramente me pressionando, eu preciso que você saiba que essa é uma linha que, uma vez cruzada, não volta ao mesmo lugar. O silêncio foi diferente agora, pesado de um jeito que o silêncio anterior não era. Eu não disse isso, disse Caio. Você estava prestes a dizer. Ele não negou, e essa ausência de negativa disse mais do que qualquer palavra teria dito. Lauriana pegou o notebook e os documentos da mesa com calma, pôs na bolsa que estava na cadeira do corredor e foi para o quarto buscar os sapatos. Não estava saindo porque estava com raiva. Estava saindo porque ficar ali naquele momento específico não ajudava nenhum dos dois, e ela precisava do lado de fora para pensar. Quando voltou ao corredor, de bolsa e chaves na mão, Caio estava no mesmo lugar, a expressão de um homem que não sabe se fez algo terrível ou apenas óbvio. Lauriana, hoje não, disse ela, não hoje. E saiu. No elevador, ela ficou olhando para o espelho. Estava pálida, não de medo, mas de exaustão, o tipo que vem de segurar muita coisa por muito tempo. A mão ainda estava no ventre. Ela foi direto ao consultório da doutora Renata, sem avisar, e pediu para esperar. A recepcionista olhou para ela, olhou para a barriga e disse que ia ver o que podia fazer. Enquanto esperava, o celular tocou. Não o número anônimo. Era o celular institucional, o que ela usava para assuntos do escritório, o número que pouquíssimas pessoas tinham, era o número do Dr. Marcelo Aguiar, o advogado-chefe do Grupo Vasconcelos. Ela atendeu. Lauriana, disse ele, com aquela voz de homem que escolhe cada palavra antes de falar. Eu sei que você pediu para não ser contatada exceto em emergências. Mas surgiu uma situação que você precisa saber. O que foi? Um executivo da Monteiro Capital entrou em contato com o escritório esta manhã. Pediu uma reunião com o conselho diretivo do Grupo Vasconcelos. Disse que tem informações sobre a identidade da herdeira que o conselho precisa conhecer. Lauriana fechou os olhos por 2 segundos. Nome do executivo? Não se identificou. Mas o número de contato que ele deixou pertence a uma empresa de consultoria registrada aqui em São Paulo, Luz Consultoria. Então Fernanda estava acelerando. Não esperou os 2 semanas. Ou estava acelerando porque tinha medo de que Lauriana agisse primeiro, ou porque Caio tinha dado a ela alguma informação que mudou o cálculo. Não confirmem reunião nenhuma, disse Lauriana. Eu vou aparecer pessoalmente na sede em Brasília até sexta-feira. Silêncio breve. Você tem certeza? Não. Mas vou ter até lá. Ela desligou quando a recepcionista a chamou. Entrou no consultório da doutora Renata, que olhou para ela com a expressão de médica que vê o estado de uma paciente antes de qualquer exame. Deite aqui, disse a doutora, indicando a maca. Me conta o que aconteceu. Tive uma discussão, disse Lauriana. Fui andando até aqui do apartamento. Não devia ter andado tanto. Provavelmente não. A doutora colocou o gel para o ultrassom. Pressão? Não sei. Vamos descobrir. Enquanto a doutora apertava o aparelho contra o ventre, Lauriana ficou olhando para o teto. A tela do monitor mostrou a silhueta que ela já tinha memorizado, a curvatura da cabeça, o ritmo rápido do coraçãozinho. Está tudo bem aqui dentro, disse a doutora Renata, mas você precisa de repouso. Não posso te forçar, mas posso te dizer que o nível de cortisol que um estresse desse tipo gera não é trivial na reta final. Eu sei. Lauriana ficou olhando para o monitor. Eu vou cuidar. O que ela não disse em voz alta. Eu vou cuidar depois de resolver o que precisa ser resolvido. Porque o único jeito de realmente proteger aquela criança naquele momento era garantir que quando ela nascesse, o mundo ao redor dela não tivesse um fundo falso embaixo. Quando ela saiu do consultório, havia uma mensagem de Caio. Só 4 palavras. Onde você está? Ok? Ela respondeu com o nome do consultório. 2 minutos depois, outra mensagem. Posso ir te buscar? Ela ficou olhando para a pergunta por um tempo. Depois escreveu. Não precisa. Estou bem. E então, porque era verdade, e porque às vezes a verdade pequena era o que sobrava quando a grande precisava esperar. A criança está bem também. Ele não respondeu de imediato. Quando respondeu, foi uma só palavra, e ela não soube o que fazer com ela, porque era exatamente a palavra certa na hora que ela menos queria que fosse. Graças a Deus.
Lauriana saiu do consultório na luz do fim da tarde de São Paulo e ficou na calçada por um momento, o vento quente tocando no rosto. Tinha muito o que fazer. Tinha uma viagem a Brasília para organizar, tinha uma advogada para chamar, tinha um conselho para enfrentar. E tinha um marido que estava sendo movimentado por alguém que não era ela, que tinha dito coisas que não voltavam ao mesmo lugar e que mesmo assim tinha mandado graças a Deus quando soube que a criança estava bem. Ela pediu o carro. Enquanto esperava, viu um homem passar com um cachorro, e o cachorro parou e olhou para ela com a curiosidade direta que só cachorros têm. Ela quase riu. Quase. No caminho para casa, ela ficou pensando na avó, em como Silvia Vasconcelos enfrentava as coisas, não com raiva, não com pressa, com exatidão. A avó costumava dizer que o problema de a maioria das pessoas, quando se sentiam encurraladas, era que elas tentavam sair pelo mesmo lado por onde entraram. Não era por aí. A saída estava em frente. Só precisava de coragem para andar em direção a ela em vez de recuar. A sede do Grupo Vasconcelos em Brasília ficava num edifício de fachada de granito escuro na asa sul, discreto ao ponto de quase não ter placa na entrada. Lauriana tinha estado ali poucas vezes nos 2 anos de casamento, sempre com a precaução de não coincidir com o horário em que qualquer parceiro da Monteiro Capital pudesse estar em Brasília. Era uma logística cansativa. Era necessária. A reunião estava marcada para as 14 horas. Eram 13h52 quando ela entrou pela porta lateral que o Dr. Marcelo Aguiar havia deixado destravada. O corredor cheirava a papel e a ar-condicionado de edifício antigo, e os passos dela no piso de mármore faziam o barulho específico de quem está num lugar que esperou por ela. O Dr. Marcelo a esperava na antessala da sala do conselho, de terno, com aquela expressão de homem que passou os últimos 40 anos de vida administrando coisas difíceis e que por isso raramente mostrava o que estava sentindo. "Como você está?" ele perguntou. "Preparada", disse ela, que era a versão curta da resposta verdadeira. "O conselho está completo lá dentro. 7 membros. Ele pausou, incluindo o Dr. Heitor Brandão. Heitor Brandão era o membro mais antigo do conselho, nomeado pela própria Silvia Vasconcelos 30 anos atrás, e que nos últimos 18 meses havia operado como uma espécie de presidente informal, resistindo a qualquer movimentação que pudesse alterar a composição de poder interna. Era ele, Lauriana sabia, quem havia bloqueado o processo de seleção de consultorias externas que Fernanda queria acessar. E era ele quem provavelmente se oporia com mais força ao que ela estava prestes a fazer. "Certo", disse ela. "Mais alguma coisa que eu preciso saber antes de entrar? Tem um nome na lista de convidados que não estava confirmado." Marcelo olhou para ela com a atenção de quem avisa sobre algo que pode mudar tudo. Caio Monteiro. Ele foi listado como representante externo da Monteiro Capital, que é parceira nominal do grupo numa das subsidiárias. O convite saiu de dentro do conselho. "Não foi você." Lauriana ficou muito quieta por um segundo. "Quem assinou o convite?" ela perguntou. "Heitor Brandão." Ela processou isso. Heitor queria que Caio estivesse presente. Ou porque Heitor sabia mais do que ela pensava, ou porque alguém havia alimentado Heitor com informações e ele estava usando a presença de Caio como variável de pressão. De qualquer forma, Caio estaria naquela sala, o que mudava o cálculo de tudo. Ela tinha planejado revelar a identidade Vasconcelos ao conselho de forma controlada, com o Dr. Marcelo ao lado, com documentação preparada, com Fernanda já neutralizada pelo simples fato de que não havia mais segredo a ser vendido. Era um plano limpo. Caio na sala tornava tudo mais complicado, mais exposto, mais humano do que ela tinha sido capaz de planejar. "Ele já chegou?" ela perguntou. "Chegou 10 minutos atrás. Está dentro." Lauriana colocou a mão no batente da porta por um momento. Respirou. Pensou na avó. Pensou na cláusula do testamento, que dizia que ao assumir publicamente a identidade Vasconcelos, antes do prazo de 2 anos, ela perderia a parte do testamento que era pessoal, a fatia que a avó havia reservado não para a empresa, mas para Lauriana como indivíduo. Imóveis, investimentos pessoais, um fundo específico que a avó descreveu na carta como o que é para você, não para o grupo. Ela ia perder isso. Não era uma abstração. Era dinheiro real, uma segurança real, a expressão mais concreta do amor da avó por ela. E ela ia perder porque Fernanda havia forçado a mão antes da hora. Mas a alternativa era esperar e deixar que Fernanda chegasse ao conselho primeiro,
com a narrativa que ela controlaria, no momento que ela escolheria. E isso não era aceitável. Vamos, disse ela. A sala do conselho era grande, com uma mesa oval de madeira escura e 7 cadeiras ocupadas por homens e mulheres que ela conhecia de documentos e de conversas mediadas pelo Dr. Marcelo, mas que nunca a tinham visto. Do lado oposto da mesa, numa das cadeiras para convidados externos, estava Caio. Ele a viu entrar e parou. Não foi um paradramático. Foi um congelamento de menos de um segundo, o tipo que só acontece quando o cérebro recebe uma informação que contradiz o que ele acreditava ser verdade e precisa de tempo para reorganizar. Lauriana conhecia aquele rosto. Ela sabia o que aquele segundo significava. Ela foi para a cabeceira da mesa onde a cadeira estava vazia e onde o Dr. Marcelo havia colocado discretamente uma pasta com os documentos que ela precisaria. Boa tarde, disse ela. Agradeço a presença de todos. Heitor Brandão, ao seu lado esquerdo, tinha os braços cruzados e uma expressão que era uma pergunta disfarçada de neutralidade. Senhorita, Lauriana Vasconcelos, disse ela, com toda a clareza que o espaço acústico da sala merecia, neta de Sílvia Vasconcelos, herdeira registrada do Grupo Vasconcelos, conforme o testamento depositado em cartório em 13 de março do ano passado. Ela abriu a pasta. Estou aqui para cumprir a cláusula de identificação formal prevista no testamento e assumir a presidência do Conselho Diretivo. O silêncio da sala foi o silêncio específico de pessoas que processam informação e ainda não decidiram como reagir. Do lado oposto, Caio não disse nada. Estava olhando para ela com uma expressão que ela não sabia nomear, porque era muitas coisas ao mesmo tempo, e nenhuma delas era simples. Heitor Brandão foi o primeiro a falar. Isso é uma afirmação extraordinária. A voz dele era de homem que testou muitas afirmações extraordinárias ao longo da vida. A documentação está aqui? Está. O Dr. Marcelo distribuiu cópias. O original está depositado no cartório do Setor Bancário Sul. O processo de verificação pode ser iniciado imediatamente. A cláusula de identificação no testamento, disse Heitor, lendo a cópia, especifica um prazo de 2 anos para que a herdeira se apresente antes de o conselho poder nomear um presidente temporário externo. Ele levantou os olhos. Esse prazo ainda não venceu. Correto. Estou me adiantando ao prazo. O que implica em abrir mão de determinadas cláusulas pessoais do testamento. Heitor não estava perguntando. Estava verificando se ela entendia o que estava fazendo. Eu sei o que implica. Uma das conselheiras, uma mulher de cerca de 60 anos que Lauriana conhecia como doutora Aparecida Melo, inclinou a cabeça levemente. Por que agora? Por que antes do prazo? Porque alguém de fora está tentando usar minha identidade como moeda de troca, e não vou deixar que a revelação aconteça nos termos de outra pessoa. Era a verdade mais direta e mais completa que ela podia dar naquele momento. A empresa não pode ficar vulnerável a esse tipo de pressão. O silêncio voltou. Diferente do primeiro, mais reflexivo. Caio ainda não tinha falado, ainda estava olhando para ela, e Lauriana, que havia planejado não olhar para ele durante essa parte, olhou. Era inevitável. Eles eram as únicas 2 pessoas naquela sala que tinham acordado juntos naquela manhã, e nenhum dos 2 sabia que iam terminar o dia assim. No rosto de Caio havia algo que ela não esperava ver ali. Não raiva, não traição, não o fechamento de alguém que se sente enganado. Havia uma espécie de reconhecimento doloroso, o tipo que acontece quando você entende que não foi enganado no sentido em que pensava, mas que mesmo assim alguma coisa foi guardada de você por tempo demais. Heitor Brandão colocou a cópia sobre a mesa. Precisaremos de uma sessão de verificação formal. Não posso aceitar a presidência com base numa declaração verbal, mesmo com documentação preliminar. Isso é esperado e adequado, disse Lauriana. Estou disponível para o processo que for necessário. Isso pode levar entre 2 e 4 dias úteis. Estou em Brasília até sexta. Heitor fez uma anotação. A doutora Aparecida fez outra. Os outros 5 membros foram trocando olhares que Lauriana leu com a atenção de quem aprendeu a ler salas desde criança, crescendo ao lado de uma mulher que administrava um império e que insistia em levar a neta para toda reunião importante. Preste atenção nas mãos, não nos rostos. As mãos dizem o que o rosto esconde. As mãos de Heitor Brandão estavam pressionadas sobre a mesa. Ele não estava feliz. As mãos da doutora Aparecida estavam abertas. Ela estava aguardando. A reunião foi encerrada 40 minutos depois,
com a sessão de verificação marcada para quinta-feira. Enquanto os conselheiros saíam, o Dr. Marcelo se aproximou discretamente e disse algo que ela precisaria processar mais tarde sobre o processo legal. Ela ouviu, assentiu, esperou. Quando a sala ficou quase vazia, Caio ainda estava na cadeira dele. Ela foi até a janela. Ficou de costas para ele por um momento, olhando o exterior do edifício, o estacionamento, um pombo que caminhava na beirada do parapeito lá fora. Lauriana. A voz dele era diferente do que era em casa. Mais contida, mais sem defesa. Ele a viu. Ele estava de pé agora, mas não tinha se aproximado. A distância entre eles era de uns 4 metros, a mesa oval no meio, e havia algo absurdo e também muito preciso nessa geometria. Você sabia, disse ele. Não uma acusação, uma verificação. Sim, desde quando nós nos casamos. Desde antes. Ele respirou fundo. Olhou para o lado, para a janela, depois de volta para ela. O aporte inicial do fundo. O contrato da Petrobras. Ela não confirmou nem negou. Ficou esperando. O que mais? Ele perguntou. Caio. O que mais? Ela entendeu que ele estava pedindo o inventário completo. Não para atacar. Para entender a extensão do que ele não sabia. Era um pedido legítimo, e também era um pedido que doía de responder porque cada item era uma confirmação de quanto tempo havia passado sem que eles se vissem de verdade. O contrato da Petrobras foi viabilizado por uma garantia do Grupo Vasconcelos. Sim, o aporte do segundo ano também. Não porque eu interferi diretamente, mas porque o nome Vasconcelos abre certas portas que nenhuma outra garantia abre. Ela fez uma pausa. O que eu nunca fiz foi usar isso para tomar decisões por você. As decisões foram suas. A empresa é sua. Mas a base foi compartilhada. Porque nós somos casados. E porque eu acreditei que você era capaz. Sua voz ficou mais firme, mas não mais alta. Acreditei mesmo. O mesmo soou sozinho no ar da sala vazia. Caio ficou olhando para ela por um tempo que não tinha medida exata. Lauriana ficou quieta, porque havia dito o que precisava ser dito naquele momento, e forçar mais era errar o timing. Quando ele finalmente falou, foi com a voz de alguém que entende que não pode ainda saber o que está sentindo e que está sendo honesto sobre isso. Eu precisava de tempo para pensar. Eu sei, disse ela, eu também. O celular do Dr. Marcelo tocou na antessala, quebrando o silêncio com a abruptura dos celulares. Marcelo apareceu na porta da sala. Lauriana. A doutora Renata ligou para o seu celular. Você não atendeu. Ele olhou para ela com a atenção específica de um advogado que cuida de uma cliente que também é uma grávida de 7 meses, num dia de muito estresse. Ela diz que é importante que você ligue de volta hoje. Lauriana tirou o celular. Havia 2 chamadas perdidas e uma mensagem. Pressão levemente elevada no exame de ontem. Quero te ver antes do fim do dia. Não é emergência, mas não deixe para amanhã. Ela olhou para Caio. Ele estava lendo a expressão dela do jeito que às vezes ele ainda conseguia fazer. Vai, ele disse. Ela pegou a bolsa. Parou na porta por um segundo, de costas para ele, sem saber exatamente o que queria dizer. Então disse a única coisa que era verdadeira e que não precisava de mais nada ao redor: Fernanda tem mais um movimento guardado. Ela ainda não terminou. E saiu antes que ele pudesse responder, deixando aquela informação na sala como a única coisa que era dela para dar naquele momento, um alerta honesto para alguém que precisava saber onde o perigo ainda estava. Fernanda Luz escolheu um hotel na Asa Norte para a última jogada. Não o escritório, porque o escritório tinha câmeras no corredor que ela não controlava. Não um lugar público, porque lugares públicos tinham testemunhas que ela não escolhia. Um hotel de negócios, sala privativa alugada por 3 horas, com entrada pelo térreo e saída pelo estacionamento. Era uma escolha cuidadosa. Era também uma escolha que revelava que ela achava que ainda controlava o tabuleiro. Ela não sabia que Lauriana havia chegado 40 minutos antes dela. O Dr. Paulo Saraiva, advogado especializado em direito empresarial e parceiro externo do Grupo Vasconcelos há 12 anos, estava sentado numa cadeira no canto com um notebook aberto e um microfone discreto conectado ao sistema de gravação em nuvem, que já estava ativo desde que Lauriana havia entrado na sala. Lauriana estava sentada à mesa, com um copo de água à frente e a postura de quem tem todo o tempo do mundo. Fernanda entrou às 14h06 com um assessor que ela dispensou assim que viu que Lauriana estava ali. Fechou a porta. Ficou de pé por um momento,
fazendo o cálculo rápido de como reorganizar a cena que havia imaginado. Você está aqui cedo. Você me convidou, disse Lauriana. Fernanda colocou a bolsa numa das cadeiras sem sentar. Não te convidei. Convidei Caio. Caio me mandou no lugar dele. Era mentira. Caio não tinha mandado ninguém. Mas a afirmação teve o efeito calculado. Fez Fernanda recalcular se Caio havia virado, se o elo que ela achava que controlava havia mudado de posição. E na pausa de 2 segundos em que Fernanda processou isso, Lauriana viu a primeira fissura. Sente-se, disse Lauriana. Fernanda sentou. Você me deu 2 semanas, disse Lauriana. Eu respondi antes. Minha resposta é não. Nunca será assim. Ela falou devagar, com o espaçamento de quem quer que cada palavra chegue separada. Eu sei o que você tem. Eu sei o que você acha que tem. E eu sei a diferença entre as duas coisas. Fernanda cruzou os braços. Você se identificou ao conselho ontem. O que significa que a cláusula pessoal do testamento foi ativada. Você perdeu. Eu perdi uma parte do testamento, disse Lauriana. A empresa continua. O conselho continua. E eu estou sentada nessa cadeira como presidente do conselho diretivo do Grupo Vasconcelos. Ela apoiou as mãos sobre a mesa, com calma. O que é que você ainda tem para me oferecer, Fernanda? Fernanda destravou o tablet que tinha na bolsa. Colocou sobre a mesa, virado para Lauriana. Eu tenho isso. Era uma troca de mensagens. Não entre Lauriana e Caio. Entre Caio e um intermediário financeiro. 3 meses atrás, discutindo a possibilidade de reestruturar um contrato da Monteiro Capital de uma forma que beneficiaria uma empresa cujo nome Lauriana reconheceu. Era uma subsidiária menor do Grupo Vasconcelos, gerida por Heitor Brandão. Caio sabia com quem estava negociando, disse Fernanda. Ele não sabia que era uma empresa do grupo da esposa, mas sabia que estava negociando com alguém ligado a Heitor Brandão. E Heitor não revelou o vínculo corporativo. Isso é conflito de interesse registrado. Posso levar isso à CVM. Posso levar à imprensa especializada. Ela inclinou o corpo para frente. Não te destruo mais. Destruo a Monteiro Capital. Destruo Caio. E você vai assistir. O Dr. Paulo Saraiva, no canto, continuava digitando com a mesma velocidade constante. Lauriana olhou para as mensagens. Leu com atenção. Depois olhou para Fernanda. Você sabe o que eu estou vendo aqui? Disse Lauriana. Uma prova. Estou vendo uma negociação em que Caio claramente não sabia com quem estava tratando, porque as mensagens não mencionam Vasconcelos em nenhum momento. Estou vendo Heitor Brandão omitindo uma informação que devia ter declarado, o que é um problema de Heitor, não de Caio. Ela fechou o tablet e empurrou de volta para Fernanda. E estou vendo você usando isso da mesma forma que você usa tudo, como alavanca. O problema é que alavancas funcionam quando a outra pessoa tem medo do que você vai fazer com elas. Você não tem medo. Tenho medo de coisas reais. Lauriana olhou para ela diretamente, de um parto complicado, de não ser boa o suficiente para o que a minha avó construiu, de um casamento que pode não sobreviver ao peso do que os dois guardamos por tempo demais. Ela fez uma pausa. Você? Não? Fernanda se levantou. Então eu vou à CVM. Você pode fazer isso. Lauriana ficou sentada. E quando você fizer, o Dr. Paulo Saraiva, que está documentando esta conversa desde que você entrou nessa sala, vai apresentar ao regulador a gravação completa de uma tentativa de extorsão contra uma executiva do Grupo Vasconcelos e contra a empresa do cônjuge dela. O que inclui a sua reunião comigo na Faria Lima, que também foi gravada com autorização legal. O silêncio foi de um tipo específico. O silêncio de alguém que entende que o chão que achava estar pisando não era o chão. Você não tinha autorização para... Eu tinha autorização para gravar conversas das quais eu era participante direta. Isso está dentro da lei. O Dr. Paulo falou do canto, pela primeira vez, sem levantar os olhos do notebook. Posso enviar a você a referência legislativa se quiser consultar. Fernanda ficou de pé, o tablet na mão, e Lauriana viu o momento exato em que a outra pessoa entende que não tem mais jogada. Não era derrota passiva. Fernanda estava tentando encontrar a saída, os olhos passando pela sala, pela porta, pelo canto onde Paulo estava sentado. Qual é o acordo? Disse Fernanda. A voz estava diferente, menos performática. Não há acordo, disse Lauriana. Você vai sair dessa sala, vai dissolver qualquer ação contra a Monteiro Capital ou contra o Grupo Vasconcelos, e vai se afastar completamente de Caio Monteiro.
Se você agir dentro dessas condições, o Dr. Paulo não leva a gravação ao Ministério Público hoje. Ela pausou. Se você não agir dentro dessas condições, leva. Isso é ameaça. Isso é uma escolha que eu estou te oferecendo. Lauriana se levantou, finalmente, com o cuidado que os 7 meses pediam. Você passou os últimos meses me oferecendo escolhas que eu não queria. Agora é a sua vez. Fernanda ficou olhando para ela por um longo momento. Depois pegou a bolsa, foi para a porta, parou com a mão na maçaneta. Você é exatamente igual à sua avó, disse Fernanda, e não era um elogio, mas também não era só um insulto. Era reconhecimento, do tipo que sai quando uma pessoa perdeu e sabe disso. Obrigada, disse Lauriana. A porta fechou. O Dr. Paulo salvou o arquivo, fechou o notebook e olhou para ela com a expressão de advogado que fez o que precisava ser feito. Está registrado. Cópia segura no servidor. Obrigada, Paulo. Você deveria ir descansar. Eu sei. Ela pegou a bolsa. Ainda tem uma coisa para fazer antes. A sessão de verificação de identidade no Grupo Vasconcelos estava marcada para o dia seguinte, quinta-feira. Mas naquela tarde, quando Lauriana chegou ao hotel onde estava hospedada em Brasília, havia uma mensagem do Dr. Marcelo. Heitor Brandão havia pedido uma reunião urgente antes da sessão formal. Queria discutir a composição do conselho à luz dos novos fatos. Lauriana respondeu que estaria disponível às 18 horas. A reunião com Heitor foi diferente do que ela havia imaginado. Ela havia se preparado para a resistência, para um homem que protege seu próprio poder com todas as ferramentas que 30 anos de conselho dão. E havia resistência, sim, mas debaixo dela havia algo que ela não esperava. Uma espécie de alívio cansado. Silvia me disse que haveria um momento assim, disse Heitor, sentado à frente dela numa sala pequena de reunião, sem os outros conselheiros. Disse que não seria simples, que a pessoa que chegasse seria testada antes de aparecer. Ele olhou para ela. Eu não sabia que era você. Não sei se faz diferença. Faz, disse Lauriana. Mas não muda o que precisa acontecer. Você vai mudar a composição do conselho. Vou propor mudanças. O conselho vota. Heitor ficou quieto. Depois disse: o que você sabe sobre o bloqueio das consultorias externas? Sei que você bloqueou. Não sei ainda por quê. Ele abriu uma gaveta, tirou uma pasta, colocou sobre a mesa. Porque 2 das consultorias que estavam concorrendo têm sócios com histórico de operações que prejudicaram o grupo há 15 anos. Eu bloqueei o processo inteiro porque era mais fácil do que explicar por que especificamente essas 2 precisavam ser excluídas sem comprometer a imagem de quem as indicou. Lauriana abriu a pasta. Leu. Fernanda Luz não está nessa lista. Fernanda Luz só entrou no processo depois que eu bloqueei. Ela aproveitou o bloqueio para pressionar por fora. Heitor olhou para ela. Eu não sabia que ela estava te pressionando diretamente. Se soubesse, teria complicado de outro jeito. Ela fechou a pasta. Isso é passado. O que precisamos é de um processo limpo daqui para frente. Ele assentiu. Era o assentimento de alguém que passou muito tempo carregando um peso que agora pode ser redistribuído. A sessão de verificação na quinta-feira durou 3 horas. Documentos foram conferidos. O processo de cartório foi verificado. A doutora Aparecida fez perguntas que eram boas perguntas. O tipo que mostra que a pessoa quer entender de verdade, não só validar. Heitor Brandão ficou em silêncio durante a maior parte, mas quando chegou o momento da votação para confirmar Lauriana na presidência, ele levantou a mão sem hesitar. 6 votos a 1. O único voto contrário foi do conselheiro que havia sugerido questionar sua capacidade por causa da gravidez. A doutora Aparecida olhou para esse conselheiro com uma expressão que não precisava de palavras. No corredor, depois que a sala esvaziou, o Dr. Marcelo apertou a mão dela. Sua avó ficaria satisfeita. Ficaria brava que eu abri mão da parte pessoal do testamento, disse Lauriana. Ficaria brava por 5 minutos, disse ele, com um sorriso discreto. Depois ficaria satisfeita. Ela riu. Foi a primeira vez que riu de verdade em muitos dias, e soou levemente estranho, como quando você usa um músculo que ficou tenso por tempo demais. Estava quase anoitecendo quando ela chegou de volta ao hotel. Tinha um voo para São Paulo às 21 horas. Tinha uma mala para arrumar. Tinha um quarto de maternidade para terminar de montar. Tinha um casamento que estava partido de um jeito que ela ainda não sabia se tinha conserto, mas que precisava encarar sem a carga de todos os segredos que ela havia carregado sozinha por 2 anos.
Havia uma mensagem de Caio. Você está em Brasília ainda? Estou, ela respondeu. Posso aparecer antes do seu voo? Ela ficou olhando para a pergunta por um tempo. Depois escreveu. Estou no Hotel Nações. Quarto 814. Tenho voo às 21. Ele chegou 1 hora depois. Não trouxe flores. Não trouxe palavras preparadas. Entrou no quarto com a expressão de quem não dormiu bem e que sabe disso, e ficou de pé perto da porta por um momento, olhando para ela que estava sentada na beira da cama com os sapatos tirados e a bolsa ao lado. Eu ouvi sobre a votação, disse ele. O Marcelo me ligou. Não precisava ligar para você. Eu pedi que ele me mantivesse informado. Ele pausou. Desde ontem. Desde a sala do conselho, então. Desde que ele havia ficado olhando para ela com aquela expressão que ela não sabia nomear. Caio foi até a cadeira perto da mesa, sentou e colocou uma pasta sobre a cama entre eles. Eu precisava que você visse isso. Era um documento. Ela abriu. Era um requerimento de divórcio, assinado por ele, com a data de hoje. Ela ficou olhando para o papel. Esperou. Eu assinei do meu lado, disse Caio. A voz estava cuidadosa, do jeito que fica quando alguém pesa cada palavra antes de soltar. Não porque quero, porque acho que você não pode tomar essa decisão enquanto estiver carregando tudo que está carregando. Você perdeu parte do que a sua avó deixou para você. Você enfrentou o conselho grávida de 7 meses. Você neutralizou a Fernanda sem me pedir ajuda nenhuma vez. Ele olhou para as mãos. Esse papel é meu dizendo que eu entendo que você não precisa de mim, que você nunca precisou, e que se você quiser ir, eu não vou dificultar. Lauriana ficou quieta por um tempo. A mão foi para o ventre, o gesto que já era involuntário. Uma forma de verificar que aquela presença ainda estava ali. Eu vejo o que você está fazendo, ela disse. E não é simples. O que você está fazendo? Não é... Ele concordou. Você está me dando saída esperando que eu não use. Ele abriu a boca. Fechou. Depois disse, com uma honestidade que parecia custar. Talvez. Não sei se sou tão nobre quanto estou tentando parecer. Você não é nobre, disse ela. Você tem medo. Ele não negou. Você tem medo de que eu fique por obrigação. Pelo filho. Por culpa da sua parte. Ela colocou o requerimento sobre a cama entre eles. E você tem razão em ter esse medo, porque esses são motivos ruins para um casamento. Então, mas não são os motivos que me fariam ficar. Ela o olhou. Se eu ficasse por obrigação, eu teria ficado quando você me humilhou naquela noite da premiação e não disse nada. Se eu ficasse por culpa sua, eu teria usado isso contra você quando você duvidou da paternidade. Ela pausou. Eu não fiz nenhuma das duas coisas. Caio ficou quieto. O que eu fiz foi guardar um segredo por tempo demais, porque tinha prometido guardá-lo, e essa promessa te excluiu de uma parte da minha vida que você tinha direito de conhecer. A voz dela ficou levemente diferente, não mais frágil, mas mais honesta de uma forma que só aparece quando a defesa baixa de verdade. Isso foi errado. Eu devia ter encontrado uma forma de te contar antes que outra pessoa usasse contra mim. Eu também errei, disse ele. Você errou muito, ela concordou, sem suavizar. Você escolheu acreditar nela antes de mim. Você disse coisas que não voltam ao mesmo lugar. Você me olhou naquela coxia e não olhou. Oisai, você vai ter que trabalhar para desfazer isso. Não com uma conversa, não com um gesto, com tempo e com ações concretas. Ela olhou para ele com a clareza de quem finalmente pode dizer o que pensa sem proteger nada. E eu vou ter que ser honesta com você sobre quem eu sou, sobre o grupo, sobre o que a minha avó construiu e o que eu quero construir. Pausa. Isso é diferente de ser simples. Eu não estou pedindo simples, disse Caio. O que você está pedindo? Ele levantou os olhos para ela. Havia neles alguma coisa que Lauriana reconhecia de antes, de muito antes, de quando eles ainda eram as versões mais descomplicadas deles mesmos e a complexidade ainda estava por vir. Estou pedindo para tentar de novo, sabendo o que sou, sabendo o que você é, sem o que os dois escondemos. Lauriana olhou para o requerimento de divórcio sobre a cama. Depois olhou para ele. Você vai precisar desaprender algumas coisas, disse ela. Oisai, e aprender outras. Oisai. E quando for difícil, não vai adiantar ir perguntar para outra pessoa o que fazer com o seu casamento. A boca dele fez um movimento que quase era um sorriso, mas que ainda tinha pesar demais para ser só isso. Entendido. Ela pegou o requerimento de divórcio, dobrou, devolveu para ele. Guarda isso.
Não porque vou usar, mas para você lembrar que eu escolhi não usar. Caio pegou o papel com as duas mãos, como se soubesse que o peso daquilo era maior do que o papel sugeria. Eles ficaram em silêncio por um momento que não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe quando duas pessoas pararam de fingir e ainda não começaram a reconstruir, e esse intervalo tem uma textura própria. A criança mexeu. Forte, pelo padrão de últimas semanas, uma sequência de movimentos que Lauriana estava aprendendo a ler como entusiasmo ou impaciência. Ela está acordada, disse Lauriana. Caio olhou para o ventre. Ela? Ainda não sei. É um jeito de falar. Ela pausou. A doutora Renata acha que pode ser menina pelo posicionamento, mas não quis confirmar ainda. Caio ficou olhando. Havia no rosto dele algo que ela não via há muito tempo, algo anterior ao CEO premiado e ao homem da discussão de corredor, algo que era só ele antes de tudo isso. Posso? Ele perguntou. Ela não disse nada. Só pegou a mão dele e colocou onde a criança havia mexido. Eles ficaram assim por um tempo que ela não mediu, com a mão dele no ventre dela e a criança quieta de repente, como se estivesse ouvindo. Às 20h40, Lauriana pegou a mala e foram ao aeroporto juntos. No caminho, eles não falaram muito. Caio dirigiu e ela ficou olhando pela janela a Brasília de noite, com as luzes da esplanada no fundo e o céu daquele azul escuro específico do cerrado que não existe em São Paulo. Havia muito ainda por vir. A verificação final do testamento, que o doutor Marcelo confirmou que a parte pessoal estava de fato perdida, mas que Lauriana havia feito as pazes com isso de um jeito que ainda estava formando. A reunião com o Heitor Brandão sobre as mudanças no conselho. O processo contra Fernanda, que o doutor Paulo havia protocolado na manhã de quinta com as gravações. A conversa que ela e Caio precisariam ter, não uma, mas várias, sobre os 2 anos de segredo e os anos que viriam. E antes de tudo isso, numa data que a doutora Renata havia estimado para 6 semanas depois, uma criança que chegaria ao mundo sem saber nada de herdeiras ou de conselhos diretivos ou de troféus de executivo do ano, e que precisaria só de 2 pessoas que fossem capazes de estar presentes de verdade. Isso, Lauriana pensou enquanto o carro entrava na via de acesso ao aeroporto, era o prazo que importava de verdade, não as 6 semanas do testamento, não os 2 anos do casamento. As 6 semanas até que chegasse alguém que não tinha escolhido nenhum deles, mas que dependeria dos 2. No terminal, Caio parou o carro na área de embarque. Saiu, tirou a mala do porta-malas, e quando ela chegou ao lado dele na calçada, ele ficou de pé com a mala na mão sem soltar por um segundo. Eu vou em outro voo, ele disse. Tem um às 22. Não precisa. Não é porque preciso. Ele a olhou. É porque quero chegar junto. Ela ficou olhando para ele por um momento. Havia algo diferente nele, não uma transformação dramática, não o tipo de mudança que aparece de uma vez, mas o início de algo. Era pequeno, era real. Tudo bem, disse ela. Entrou pelo terminal. Despachou a mala. Passou pela segurança. Sentou na área de embarque com o celular na mão e ficou olhando para os aviões pela janela por um tempo, sem mandar mensagem para ninguém, sem verificar nenhuma notificação, só ficando ali com o próprio silêncio por alguns minutos antes que tudo recomeçasse. 5 meses depois, na certidão de nascimento depositada no cartório do Itaim Bibi, o nome registrado foi Sílvia, não por pressão, não por tradição que precisava ser cumprida, porque quando Lauriana olhou para a criança pela primeira vez e pensou em quem ela queria que aquela pessoa soubesse que existia, o nome veio antes de qualquer outro pensamento. A Sílvia que havia chegado antes tinha construído um grupo com as próprias mãos, protegido com regras que pareciam duras, mas que eram amor com outra forma. Essa Sílvia que chegava agora viria para um mundo que a outra havia preparado sem saber para quem. Caio estava ao lado quando o nome foi dito. Não perguntou se tinha certeza. Só disse, é o nome certo. E era.